É um prazer estar com vocês aqui. São pessoas que eu admiro muito, tenho o prazer de conviver. Então, muito obrigado pelo convite. Acredito que a tela não tá. Não, ainda não apareceu, Danilo. Acho que é só você clicar em compartilhar tela e você clica exatamente na janela do PowerPoint. Eu estou clicando aqui, tá dando algumas mensagens de segurança. Não estou habituado muito a usar o. Deixa eu ver se eu consigo aqui resolver isso. Gabriel, vê se está habilitado para compartilhar, porque às vezes, dependendo de como faz, você Está. pode desabilitar. Ah, Pronto, tá. apareceu. Perfeito. Eu acho que é só voltar um pouquinho as imagens, Danilo. Agora apareceu bem aqui. Legal, legal. Então, muito obrigado pelo convite, pessoal. Prazerão estar aqui com vocês. Eu vou falar um pouco sobre tumor cerebral, avaliação do radiologista nas sequências convencionais. Coloquei nas sequências convencionais porque em breve teremos um tópico dessa avaliação nas sequências avançadas. Então, começar pelas imagens convencionais. Eu montei uma aula buscando falar um pouco da propedêutica de avaliação do radiologista quanto aos tumores. Muitas vezes, você respeitando essa propedêutica, você consegue restringir o diagnóstico e incluir outros diferenciais. Então, frente a um tumor cerebral, atualmente nós escrevemos como uma formação expansiva e falamos se ela é intro ou extraaxial, damos a localização, o aspecto da lesão, se é sólido, sólido cístico ou infiltrativo. Avaliamos a matriz tumoral. Nessa avaliação é importante estudar algumas sequências, entre elas a difusão, o SWI, o pós-contraste e o T2-FLAIR. Então, sempre avaliar de forma criteriosa essas sequências para o estudo da matriz tumoral. A medida, o radiologista geralmente dá nos 3 eixos, a avaliação da periferia do tumor, que muitas vezes nos ajuda a restringir o diagnóstico diferencial, o efeito expansivo, se tem desvio da linha média, herniação, os neurocirurgiões aqui presentes sabem o quanto isso é importante, e outras relações do tumor, que muitas vezes a gente fala da lesão, fica olhando para a lesão e esquece de falar das relações do tumor com o vaso, com a calota craniana, com outras estruturas do parênquima cerebral. Então, começando essa lesão, deixa eu só. Então, são 2 lesões, né? Temporal à esquerda, a primeira com hipersinal em T2, sem realce ao meio de contraste, a segunda também temporal esquerda, a primeira é intraaxial e esta é extraaxial. O que define essa outra imagem como extraaxial são sinais definitivos, que são a fenda licórica, como mostrado aqui, essa rima de hipersinal em T2, as estruturas encefálicas interpostas entre o córtex e a lesão. O T2 às vezes ajuda bastante a gente ver isso, o vaso entre a lesão e o parênquima, como demonstrado aqui, e o córtex entre a substância branca e a lesão. Os sinais sugestivos de tumor extraaxial são a ampla base dural, como demonstrado aqui na sequência pós-contraste, tem uma ampla base dural no seio esfenoide, alterações ósseas, sinal da cauda dural e afastamento do cérebro da calvária. Então, neste exemplo, uma mulher de 24 anos apresentando crises convulsivas há 7 meses, uma lesão sólido-cística temporal à direita, com realce da porção sólida ao meio de contraste periférico, sem um edema significativo adjacente, frente a uma lesão sólido-cística temporal esquerda, temporal direita. Essa lesão ela não tem sinais sugestivos de lesão extraaxial ou sinais definitivos, apesar de ter um contato dural. A gente não vê rima licórica, não vê estruturas encefálicas interpostas entre a lesão e o parênquima, não vê vaso. Então, é uma lesão intraaxial. Aqui, os principais diagnósticos diferenciais são astrocitoma pilocítico
um ganglioma, e o diagnóstico dessa imagem é um xantoastrocitoma pleomórfico. Eu coloquei o xantoastrocitoma pleomórfico para lembrar que é um tumor intraaxial que pode fazer o sinal da cauda dural. Então, lembrar que o sinal da cauda dural não é um sinal definitivo de lesão extraaxial, e sim um sinal sugestivo. Nesse outro exemplo, uma lesão com baixo sinal na sequência T2 e realce intenso e homogêneo pelo meio de contraste, localizada com epicentro na fissura silviana à esquerda. Observem que essa lesão, a gente consegue ver alguns vasos interpostos entre a lesão e o parênquima. E ela tem aqui uma rima de hipersinal periférico, que é o sinal da rima licórica. Então, é uma lesão extraaxial. Porém, observem que parte do tumor, você tem uma indefinição do parênquima cerebral com a lesão. Então, não é incomum tumores extraaxiais com um comportamento mais agressivo invadir o parênquima e parte da lesão não ter aquela rima licórica. Frente a um tumor extraaxial com comportamento mais agressivo, a gente pode colocar no diferencial um meningioma atípico, metástase. Nesse caso, era um tumor fibroso solitário. Então, nem sempre é fácil essa definição da lesão extra ou intraaxial, mas é o ponto de partida para começar a pensar nos diagnósticos diferenciais. Então, falei se a lesão é intra ou extraaxial, vou falar a localização, como nesses exemplos: lesão córtico-subcortical, temporal à direita, aqui temporal mesial, acometendo a superfície periventricular, aqui uma lesão extraaxial no ângulo ponto cerebelar à direita, e essa última parasagital, parietal à direita, com ampla base de implantação dural. Então, somente a localização ele nos ajuda muito no diagnóstico diferencial. Por exemplo, esse paciente jovem com convulsão há 1 ano, mostrando esse tumor na sequência T2, multicístico, temporal mesial à esquerda. Isso aqui é uma sequência T1, esse tumor apresentava um hipossinal na sequência T1. Então, o principal diagnóstico desses tumores multicísticos na região temporal medial em paciente com convulsão são tumores neurogliais, nesse caso um DINET. Observe esse outro caso de um homem de 30 anos com convulsão há 6 meses. Também esse acometimento temporal mesial, estendendo para hipocampo, acometendo giro parahipocampal, com hipersinal em flare, algumas áreas císticas de permeio, um realce heterogêneo ao meio de contraste. Nesse caso, lesão temporal mesial em paciente com convulsão, é um tumor neuroglial, até que prova o contrário. Esse caso é um ganglioma. Atualmente, nós colocamos tumor neuroglial na descrição do relatório, uma vez que muitas vezes a gente vê um aspecto de imagem sugestivo de ganglioma e o diagnóstico é de NET, e o contrário também acontece com frequência. E como são tumores que apresentam um prognóstico e tratamento semelhante, a gente atualmente coloca tumor neuroglial no diferencial. Lembrar que o ganglioma, ele mais habitualmente realça ao meio de contraste, é mais comum calcificar e é mais frequente ele ter aquele aspecto sólido cístico, semelhante ao xantoastrocitoma que nós mostramos alguns casos antes. Para o neuroradiologista ou para o radiologista, eu acho que o tumor mais difícil de topografar são os tumores localizados no recesso posterior do terceiro ventrículo, que a anatomia dessa região envolve o plexo coroide, a aderência intertalâmica, a pineal, a placa quadrigeminal. Então, tumores com aspecto bastante semelhante podem originar de todas essas localizações e muitas vezes a gente erra o diagnóstico diferencial. Observe esses exemplos. O primeiro, uma lesão sólido-cística no recesso posterior do terceiro ventrículo.
aqui uma sequência T2, com realce ao meio de contraste, nessa sequência T1 sagital, envolvendo o recesso posterior e aqui a cisterna da pineal. Esse tumor era um tumor de pineal de diferenciação intermediária. Essa outra lesão sólido-cística no recesso posterior do terceiro ventrículo, com realce intenso e homogêneo ao meio de contraste, também envolvendo a cisterna quadrigeminal, era um papiloma de plexo coroide. Esse último tumor, agora com sinal mais baixo na sequência sagital T2, aqui você vê que o epicentro da lesão envolvia toda a placa quadrigeminal e apresentava um realce heterogêneo ao meio de contraste. Esse caso era um glioma de teto do mesencéfalo. Então, eu acho que quanto à localização, tumores no sistema ventricular e principalmente no terceiro ventrículo são os principais desafios diagnósticos. Pessoal, se eu estiver indo muito rápido, pode falar, tá bom? Vai um pouco mais devagar, escreve mais a imagem, fique bem à vontade. Sabe, Danilo, Tá bom? até acho que é interessante fazer um adendo, como você mostrou muito bem até agora, né? Eu acho que tanto o recesso posterior do terceiro ventrículo como a idade mais jovem torna os diagnósticos neurooncológicos mais difíceis, né? Parece que na idade avançada a gente tem menos diagnósticos diferenciais e esses pacientes mais jovens, muitos diagnósticos diferenciais. E tumores neurogliais são tão difíceis de manter o diagnóstico, até porque muitos deles nós não operamos de cara. Se a gente tiver uma hipótese diagnóstica muito bem estabelecida, a gente pode acompanhar, seja com avaliações neurocognitivas completas, ressonâncias seriadas com janelas avançadas. E eu achei interessante aquela imagem que você mostrou, sólido-cística temporal, um pouquinho mais periférica à direita, do xantoastrostoma pleomórfico, como aquilo abre janela diferencial. E eu também achei muito legal até agora, eu acho que até eu queria pontuar, aquela imagem que você mostrou do tumor fibroso solitário. E por que isso é importante, então, no conhecimento da neuro-oncologia clínica? O xantoastro pleomórfico, ele é um tumor super difícil de diagnosticar também histologicamente. Ele tem um aspecto na histologia básica bem complexo, ele acaba tendo mimetização de outros tumores e ele pode ter um componente anaplásico, um comportamento pior. A gente já teve caso, inclusive temos casos em acompanhamento no nosso setor de neuro-oncologia clínica. E o tumor fibroso solitário, que é um tumor mais comumente encontrado no pulmão, então os oncologistas têm mais acesso a esse tumor. Agora, na nova revisão da última classificação pela OMS, a gente sabe que ele está junto do hemangiopericitoma. Então, o que acontece? Descobriram que esses tumores têm uma característica histológica em comum, na verdade, imunistoquímica em comum, que é a mutação do STAT3. Então, esses tumores agora, eles podem ter um espectro de comportamento que pode variar de um grau 2 a um grau 3, se for hemangiopericitoma, e também o tumor fibroso solitário ainda pode ter um comportamento que se aproxima de um grau 2. Eles têm um comportamento menos previsível. Então, acho que é interessante lembrar que a imagem é basicamente a mesma de um meningioma, né? Eu arriscaria dizer que às vezes uns mais multilobulados, com uma perfusão talvez um pouquinho diferente, depois até Danilo podia falar um pouquinho sobre isso. Eu sei que tem algumas formas de você pensar um pouquinho a mais no diagnóstico diferencial de tumor fibroso solitário. Eu diria que a grande dica naquele caso era a idade. A gente sabe que o meningioma aumenta a sua incidência com a idade. E quando a gente vê um paciente muito jovem com uma lesão suspeita ou com características meningoteliais, assim por dizer, mais mesenquimal, a gente poderia pensar um pouquinho mais nesse espectro de doença. O que você acha, Danilo? Não, eu concordo com tudo que você expôs aí, Gabriel, acho perfeito. Tumor extraxial com comportamento mais agressivo, o meningioma, ele, como é um tumor extremamente prevalente, ele acaba sendo um diagnóstico mais frequente da gente encontrar. E faz sentido, né? Porque é muito frequente, né? A gente vê diferentes formas de apresentação.
Mas, uma vez vendo uma lesão extraaxial com, por exemplo, com um comportamento um pouco mais agressivo, um realce heterogêneo, você perde a definição da lesão com parênquima cerebral, a rima licórica, é importante pensar que essa lesão extraaxial pode ter algum componente de invasão pial e algum comportamento mais agressivo. Uma vez tendo um comportamento mais agressivo, além do meningioma, a gente coloca o próprio tumor fibroso solitário, barra-hemangioperistoma, uma metástase, um sarcoma meníngeo. E aí, as sequências avançadas, elas ajudam principalmente na espectroscopia daqueles picos típicos do meningioma, que são pico de alanina, alfa-GLX-glutationa, beta-GLX-glutationa, que a gente pode mostrar aí na próxima aula. Perfeito, obrigado, Danilo. Só refrisando, eu falei STAT3 mutação, era STAT6, perdão. Perfeito. Então, avaliamos se o tumor é intra ou extraaxial, a localização, e agora falar um pouco do aspecto do tumor. O aspecto do tumor ele pode ser sólido, comum no meningioma, por exemplo, sólido cístico, infiltrativo. O infiltrativo é uma característica típica dos tumores gliais. Observem que as margens da lesão são bastante indefinidas. E o tumor pode ser infiltrativo, delimitando áreas de necrose, um aspecto muito típico do glioblastoma multiforme. Então, um tumor sólido cístico cerebelar à esquerda, a idade é extremamente importante. Então, eu caracterizei um tumor intraaxial sólido cístico cerebelar à esquerda. Na criança, o principal diagnóstico é o astrocitoma pilocítico. No adulto, o hemangioblastoma, e no idoso, uma metástase. Agora, falar um pouco sobre a matriz tumoral. A matriz tumoral, como eu falei para vocês, a gente vai usar principalmente as sequências de difusão, a sequência SWI gradiente e a sequência pós-contraste. E alguns aspectos do mismatch T2 flare, tá bom? Para definir o tumor. Nesse primeiro caso, uma lesão no quarto ventrículo com um alto sinal na difusão e baixo sinal no mapa DC. E no segundo caso, também uma lesão periventricular com alto sinal na difusão e baixo sinal no mapa DC. Isso infere para a gente o que diz? Um tumor restringindo a difusão. Esse tumor provavelmente tem uma matriz com uma maior celularidade, que na tomografia atualmente ele apresenta com a maior densidade. Então, avaliar de forma criteriosa a difusão na presença dos tumores, e uma vez tendo áreas de difusão restrita, pode estar associado a tumores com maior celularidade. Mostrar alguns exemplos. Caso uma lesão, o paciente, acho que não apareceu aqui a história, mas era um paciente idoso com rebaixamento do nível de consciência, foi visto essa lesão espessa, contornando toda a superfície ventricular, com alto sinal em flare. Na difusão, a lesão apresentava um alto sinal, que no mapa DC caiu o sinal, então essa lesão restringia, e apresentava um realce predominantemente homogêneo nessa porção anterior do tumor. O diagnóstico era de linfoma, e lembrar, tumores com maior celularidade, avaliar também a tomografia. Tomografia, habitualmente, esses tumores são mais densos. Alguns colocam esse acometimento periventricular, o diagnóstico diferencial de citomegalo. Lembrar que o citomegalo ele tem um acometimento bem fino, linear, e o realce parece desenhado a caneta. Então, não é esse padrão de acometimento espesso, como é o caso do linfoma. Esse paciente é um masculino de 80 anos, apresentando uma lesão de aspecto infiltrativo no esplênio do corpo caloso,
e na substância branca peritrigonal à esquerda. Essa lesão na sequência T2 ela era bastante heterogênea e na sequência de difusão ela apresentava difusão restrita. Observem o alto sinal na difusão e o baixo sinal no mapa DC e o padrão de impregnação bastante heterogêneo. A dica principal é que olha esse tumor e parece algo agressivo. Essa é a mensagem principal, pelo padrão de impregnação e pela restrição à difusão, que infere um componente com maior celularidade do tumor. Além disso, é um paciente masculino de 80 anos. Então, o diagnóstico principal é de um glioblastoma multiforme. O linfoma é o diagnóstico diferencial dessa lesão, mas atualmente o linfoma do imunocomprometido ele não apresenta esse padrão de impregnação heterogêneo, viu? É um padrão de impregnação muito mais homogêneo. Paciente masculino de 32 anos, com cefaleia, baixa acuidade visual e perda auditiva há 3 meses. Lesão predominantemente sólida, centrada no quarto ventrículo, estendendo um pouco para o vértice, com baixo sinal na sequência T2, sinal intermediário em flare. Observem aqui que no corno temporal o paciente apresentava uma hidrocefalia com sinal de transudação licórica, então provavelmente trata-se de um tumor com crescimento mais rápido. Na sequência pós-contraste, essa lesão apresentava um realce heterogêneo. Importante olhar todo o exame, observa que já tinha um implante dural aqui na cisterna supracelular, e essa lesão com alto sinal na difusão e baixo sinal no mapa DC, frente a uma lesão, paciente de 32 anos, na fossa posterior com alta celularidade, meduloblastoma é o principal diagnóstico. Neste caso, o diagnóstico diferencial é um ependimoma, mas a difusão dele, do meduloblastoma, costuma ser muito mais homogênea, como demonstrado aqui, ele costuma restringir mais do que o ependimoma. Então, diagnóstico de meduloblastoma. Lembrar que nem tudo que restringe a difusão é alta celularidade, como nesse exemplo, um paciente de 22 anos com cefaleia, mostrando essa lesão no quarto ventrículo, estendendo para o vértice. O flare é um flare bastante heterogêneo, que assusta um pouco. A difusão tem uma marcada restrição à difusão, então alto sinal na difusão, baixo sinal no mapa DC. Porém, observa como o sinal é semelhante ao líquor na sequência T2. E essa lesão ela não impregna nada ao meio de contraste. Então, trata-se de uma lesão cística, restringindo a difusão, diagnóstico é de um cisto epidermoide. O flare sempre assusta um pouco, é um flare que a gente chama de flare sujo, mas as outras sequências elas mostram tratar-se de uma lesão cística que restringe a difusão. Atualmente a gente tem colocado na descrição do relatório cisto de inclusão ectodérmica, uma vez que é muito comum a gente ver cisto, padrão de imagem de cisto epidermoide e o diagnóstico histopatológico seja um cisto dermoide e o contrário também é verdadeiro. Então, cisto de inclusão ectodérmica engloba os dois. Se você quiser colocar com padrão de imagem sugestivo de um ou outro, não tem problema nenhum, mas a gente tem usado esse termo de forma mais habitual. Paciente masculino de 25 anos, tratamento prévio de angioma de retina. Uma lesão com alto sinal em T2 e edema adjacente no hemisfério cerebelar direito. Observem que essa lesão ela tem alguns pontos de baixo sinal, que são alguns fulvoides, e alguns vasos ectasiados adjacentes. Essa lesão apresentava uma intensa impregnação ao meio de contraste. No pós-contraste, a gente consegue observar ainda uma outra lesão adjacente, aqui essa visão no plano coronal,
uma lesão com contato pial. E essa lesão ela apresentava uma facilitação à difusão. Observa que a difusão ela é bem preta e um alto sinal no mapa ADC. Então, isso é uma característica típica da facilitação à difusão na porção sólida do hemangioblastoma. E o hemangioblastoma tem outra característica típica, que são esses vasos ectasiados, é uma lesão altamente vascularizada. E esse paciente tinha um tratamento prévio de angioma de retina, a faixa etária também favorece o contexto de von Hippel-Lindau. Mostrando mais uma vez o quanto a difusão ela nos ajuda na avaliação da matriz tumoral. Observem essa lesão com baixo sinal no T2, focos de calcificação ou produto de degradação da hemoglobina no interior, na sequência gradiente. E essa lesão ela apresentava uma ampla base dural no pós-contraste, erodindo a calota craniana. Então, tratava-se de uma lesão extraxial. Lesões intraxiais não erodem a calota craniana até que se prove o contrário. Além disso, ela tinha uma rima licórica aqui na região posterior. Então, mostrando que é uma lesão extraxial, porém com um comportamento um pouco mais agressivo, que você perdia, que na imagem, às vezes a gente não definia bem a interface entre o tumor e a lesão. E o que chamou muita atenção nesse tumor é o padrão da difusão. Ela é bem preto na difusão, com alto sinal no mapa ADC. Os meningiomas, atualmente, eles têm um sinal um pouco mais alto na difusão, exceto o meningioma cordóide. Então, a principal hipótese nossa era de um meningioma cordóide pelo ADC muito alto e não restringir a difusão. Nesse caso, era um condrossarcoma, que a linha de raciocínio é a mesma. Tumores com a matriz mais mesenquimal, eles podem facilitar a difusão ou não restringir. Então, o principal diagnóstico é o meningioma cordóide. Gostaria que vocês lembrassem disso. Esse trabalho foi muito interessante, que ele avaliou o ADC de vários tumores e fez a correlação com histopatológico e mostrou que o meningioma cordóide ele apresenta um alto ADC. A gente não calcula atualmente o ADC porque a gente não consegue uma reprodutividade muito grande entre os artigos e a vida prática, mas lembrar, havia um tumor extraxial com um ADC muito alto, lembrar do meningioma cordóide, tá? Que o intenso realce é o meio de contraste, a difusão é bem preta e o ADC é bem alto. Não é comum a gente ver isso no meningioma. Então, a difusão pode nos ajudar muito na avaliação da matriz tumoral e na investigação do tumor. A segunda sequência que eu gostaria que vocês lembrassem de olhar sempre de forma bastante cuidadosa é o gradiente e o SWI. Tumores com calcificação nos ajudam muito no diagnóstico diferencial e, se tiver focos de degradação da hemoglobina também, ajuda a restringir o diagnóstico. Aqui mostrando duas sequências, T2 estrela. Essa primeira eram produtos de degradação da hemoglobina na periferia do tumor, apresentando um hipossinal, e aqui outros focos menores de permeio à lesão. A sequência gradiente, ou T2 estrela, a gente não consegue diferenciar o que é sangue e o que é calcificação. A gente tem que lançar a mão da tomografia. A tomografia ajuda muito. Essa lesão frontal esquerda mostrou apresentar calcificações na sequência na tomografia. A sequência SWI é a que nós temos aqui na Escola Paulista, e a maior parte dos aparelhos novos hoje, eles têm a sequência SWI. Ela é constituída por duas partes principais. Essa primeira, que é a magnitude, que ela é semelhante ao T2 e o gradiente,
que diagnostica focos de calcificação ou produtos de degradação da hemoglobina, como o hipossinal. E alguns aparelhos têm um software de pós-processamento, que é a sequência de fase, que ajuda a diferenciar entre calcificação e produto de degradação da hemoglobina. A calcificação ela fica com um sinal contrário dos vasos. Por exemplo, aqui tem um vaso cortical, tem o mesmo sinal. Então, isso aqui provavelmente trata de produto de degradação da hemoglobina. Se tiver um sinal contrário, trata-se de calcificação. Nem sempre é fácil fazer essa distinção, porque essa sequência de fase é como se fosse um cálculo matemático da sequência de magnitude, nem sempre fica muito homogêneo. Se a gente tiver a tomografia, sempre vale a pena dar uma olhada, viu? Colocar as duas lado a lado, ver se o tumor tem calcificação ou produto de degradação da hemoglobina. Ajuda Danilo, muito. Oi? Danilo, você poderia Oi. explicar o que é o T2 estrela? O T2 estrela é igual ao gradiente. É uma sequência com alta suscetibilidade, que focos de calcificação ou produtos de degradação da hemoglobina fica com um sinal bastante escuro. Danilo, posso te fazer uma pergunta também, agora aproveitando essa parte de suscetibilidade? Você acha que as máquinas que conseguem fazer o SWI, que possuem mapa de fase, podem facilitar a visualização de proliferação microvascular nesses tumores, ou você acha que não tem Pode sim, ô Gabriel. importância? Acho que não a sequência de fase, a sequência de magnitude mesmo, elas ajudam nessa avaliação, sim. A gente consegue ver o predomínio vascular adjacente à lesão. Tem inúmeras aplicações, né, no contexto de AVC, mas eu acho que sim, ô Gabriel. Principalmente a sequência de magnitude, não necessariamente a sequência de fase, tá? E é interessante que a imagem tumoral que tem bastante alteração em SWI pode nos confundir na parte de difusão, né? Você acha que tem alguma forma mais fácil, por exemplo, de aproveitar a imagem que tem um pouco mais de calcificação e tentar buscar algum aspecto na difusão, ou no ADC ou no B1000 que possa nos facilitar a procurar alta celularidade ou alguma coisa do tipo, Danilo? Então, tumores com calcificação, geralmente, exceto o meningioma, eles não têm uma calcificação tão predominando no tumor, né? Então, é comum a gente conseguir ainda avaliar esse componente de maior celularidade na sequência de difusão. O que atrapalha muito, Gabriel, são aqueles tumores que sangram muito. A presença de conteúdo hemático, ela prejudica muito a avaliação da difusão. Então, por exemplo, um ependimoma supratentorial que sangrou muito, a difusão fica muito prejudicada nessa situação. Não sei se eu fui claro. Foi sim. Muito obrigado, Danilo. Imagina. Doutora Sueli, eu respondi a pergunta da senhora? Primeiro, a senhora está no céu, respondeu sim. Por exemplo, esse caso aqui, uma mulher de 74 anos mostrando essa lesão com hipersinal em flare parietal à direita. A lesão ela não apresentava aqueles sinais de lesão extraaxial, então tratava-se de um tumor intraaxial. Então a gente falou se o tumor é intra ou extra, falou da localização. O aspecto do tumor, eu colocaria esse tumor como um tumor infiltrativo. E agora estudar a matriz tumoral. A matriz tumoral, observem que a periferia do tumor apresentava essa restrição bastante espessa. Então, essa periferia do tumor ele tinha um conteúdo com maior celularidade. E na sequência gradiente, dava para observar vários focos de baixo sinal na sequência gradiente. Então, esse tumor é um tumor altamente celular, com focos de baixo sinal na sequência gradiente, que na tomografia não eram calcificação, então eram produtos de degradação da hemoglobina, com realce predominantemente periférico
em uma mulher de 74 anos, não tem como a gente pensar que isso aqui é um tumor indolente. Então, tratava-se de um GBM, um tumor altamente celular, com produto de degradação da hemoglobina de permeio. O aspecto central dele com componente de necrose. Então, tratava-se de um GBM. A idade extremamente importante. Observem esse outro caso, que eu iniciei as imagens dele. Uma lesão intraaxial frontal à esquerda, de aspecto infiltrativo, com componente aqui cístico / necrótico posterior, que na sequência de gradiente apresentava algumas áreas com sinal menor, principalmente nesse aspecto anterior, onde a lesão apresentava alto sinal na difusão e baixo sinal no mapa DC, então com um componente com maior celularidade e realce heterogêneo ao meio de contraste. Essa lesão apresentava um acentuado efeito expansivo com herniação subfalcina e comprimindo aqui as artérias cerebrais anteriores. E esses focos de baixo sinal eram calcificações na tomografia. Então, frente a uma lesão córtico-subcortical, periférica, com calcificações de permeio, o oligodendroglioma ele ganha muita força. E eu acho que a mensagem aqui, além de pensar no oligodendroglioma, é importante chamar a atenção esse acentuado efeito expansivo, essa restrição à difusão, esse padrão de impregnação, para pensar em um oligodendroglioma mais anaplásico, que foi o diagnóstico. Observem a diferença desse outro exemplo. Um homem de 34 anos com cefaleia, uma lesão com alto sinal em T2, temporal à direita, padrão de impregnação heterogêneo, determinando efeito expansivo, caracterizado por compressão aqui do córneo temporal, do ventrículo lateral, e com calcificações na tomografia. Observem que essa imagem, na difusão, não tinha área de restrição, então observa que tem um aspecto um pouco mais indolente quando comparado à lesão mostrada anteriormente, então tratava-se de um oligodendroglioma, nesse caso um oligodendro grau 2. Eu vou mostrar para vocês aqui só essa segunda parte, o mismatch T2 flare, ele está muito relacionado a astrocitoma de baixo grau e não codeletado. E a presença de calcificação está muito associada à codeleção 1P19Q, no caso, o aspecto genético do oligodendroglioma. Então, lembrar, tumores periféricos com calcificação sugere muito a codeleção P19Q, oligodendroglioma. Então, visto o tumor, avaliou se é intra ou extraaxial. Vou ser um pouco repetitivo só para a gente gravar esses conceitos. Avaliou se é intra ou extraaxial, a localização, o aspecto do tumor, se é sólido, sólido cístico, infiltrativo. Olhei com bastante cuidado a matriz tumoral, a sequência de difusão, a sequência SWI. Agora, após contraste. Após contraste, o tumor pode apresentar um realce homogêneo, como essa lesão centrada aqui no glômus do plexo coroide, um realce mais heterogêneo, e esse realce aqui, que é bem típico do GBM, que é um realce que a gente chama de pseudo-palissado, que é um realce predominantemente periférico, com alguns focos puntiformes e lineares no interior, que é o realce típico do GBM em pseudo-palissado. Ainda avaliando a matriz tumoral, a presença do mismatch T2 flare, ele sugere muito um tumor IDH mutado, não codeletado. E o que seria esse mismatch T2 flare? Seria o alto sinal do tumor na sequência T2 e o baixo sinal na sequência flare. Valorizar principalmente esse achado quando mais de 50% da área do tumor tiver caído o sinal na sequência flare. Observe esse outro exemplo,
um tumor com alto sinal na sequência T2 e baixo sinal no flare. Mais uma vez, um outro tumor, agora frontal esquerdo, com alto sinal em T2 e baixo sinal no flare. Um exemplo, uma mulher de 45 anos, com o primeiro episódio de crise convulsiva, apresentando cefaleia. Tumor frontal esquerdo, intraaxial, de aspecto infiltrativo, as margens da lesão são pouco definidas. A matriz tumoral, na sequência de difusão, não apresentava difusão restrita, sem realce ao meio de contraste, e chamando atenção o mismatch T2 flare, o alto sinal no T2 e o baixo sinal na sequência flare, sugere muito um astrocitoma IDH mutado e não codeletado. Então, frente ao tumor, avaliar com cuidado a presença do mismatch, e o que reforça esse diagnóstico: o tumor não restringia a difusão, não realçava ao meio de contraste. Então, o aspecto do tumor é um aspecto indolente. Danilo, Lembrar... posso fazer uma pergunta, aproveitando o seu slide anterior? Claro. Uma coisa que já até tive um caso que eu tinha muita certeza de que tinha um mismatch T2 flare e acabei enganado, e eu fui dar uma lida, até acho que além do aspecto do mismatch ser representado em mais de 50% do tumor, se eu não me engano, esse halo de hiperintensidade no flare, esse que eles chamam de ring, também é bem importante. E tem algumas imagens que acabam não tendo o halo completo, dependendo da posição que você bota na imagem axial. Uma pergunta para você, isso eu não vi publicado e não sei se na verdade isso é considerado na neuroradiologia de uma forma geral. Se você fizer um corte coronal ou um corte sagital na mesma lesão e esse ring for completo, te faz pensar mais, por exemplo, caso você ache que não é um mismatch T2 flare verdadeiro, você acha que mudar a orientação da imagem faz diferença na análise do mismatch T2 flare? Existe alguma coisa sobre isso? Assim, quanto a colocar no sagital ou no coronal, o Gabriel, nunca vi nada a respeito. Mas eu acho que mais importante, esse é muito bem colocado, esse ring sign, ele é descrito. Não necessariamente ele precisa estar em toda a circunferência do tumor, mas todo sinal radiológico eu acho que a gente tem que olhar com parcimônia, né? Por exemplo, nesse caso, esse ring sign, ele não era completo, mas Exato. tratava-se de um tumor com aspecto infiltrativo, sem restrição de difusão, sem realce ao meio de contraste. A maior parte dele caía o sinal em flare. Então, eu acho que dá para falar com tranquilidade que provavelmente tratava de um tumor, um astrocitoma IDH mutado. Eu jurava que você ia colocar uma pegadinha nessa imagem. Eu achei interessante, por isso eu falo desse adendo. Uma outra coisa, Não, a mas muito bem Nina... colocado. É Obrigado. descrito esse halo de hipersinal em flare, tá? Sim. E, assim, não é igual ao astrocitoma. A gente já viu isso em ganglioma, eu já vi isso em oligodendroglioma. Então, no artigo que foi publicado pela primeira vez, ele achou uma especificidade 100%. Mas depois foram surgindo outros tumores, outros exemplos que a sensibilidade para um astrocitoma IDH mutado não é de forma alguma 100%. E eu acho que todo sinal radiológico, eu acho que a gente tem que incluir as outras sequências, raciocinar, o aspecto clínico é fundamental, porque semelhante a sequências de pós-processamento, sequências avançadas, muitas vezes, mais do que ajudar, elas podem atrapalhar, sabe, no raciocínio. Então, usar todo o contexto para fechar o diagnóstico. Muito legal. Obrigado até por esse adendo. E uma coisa interessante do aspecto, acho que até para os neurocirurgiões que acompanham essa aula, doutor Oreste, doutora Sueli, todo mundo, eu acho que o interessante de você conseguir uma informação de um mismatch T2 flare, eu vou colocar no contexto dos pacientes adultos, porque aquilo como você falou, nos mais jovens o mismatch pode ser um falso
um falso positivo, né? Não é a resposta que a gente pensaria, não é fechado. Agora, em adultos, a gente talvez ainda possa pensar em 100% de especificidade no mismatch T2 flare. Não é 100% de certeza, mas talvez. Agora, a informação de uma alteração molecular no exame de imagem, é muito interessante ter isso em mãos antes de um procedimento neurocirúrgico. Os tumores IDH mutados, eles têm preferência pelo lobo frontal e têm preferência, inclusive, por poupar áreas nobres, feixes nobres. Então, por exemplo, o trato córtico espinal, área da fala, inclusive. Então, se tiver à esquerda, isso pode, eu diria, encorajar um pouquinho a equipe neurocirúrgica em ressecar um pouquinho a mais. Doutora Sueli, doutor Oreste, não sei se vocês concordam comigo, vocês querem acrescentar alguma coisa? Não, Gabriel, não tem que acrescentar mais nada, não. Joia. Danilo, fica à vontade, viu? Só queria fazer esse adendo mesmo, achei muito legal essa última imagem. Eu pessoalmente tinha o conceito de que se o halo não fechasse, eu desconfiaria mais, mas essa informação que você trouxe de que se tiver, isso que você falou, olhar com parcimônia e mais de 50% da lesão representar um mismatch T2 flare, pode falar mais alto. Eu acho que isso mudou bastante o que eu enxergo de mismatch T2 flare. Até te agradeço muito. A Nina, o Tião e o Pablo estão falando aqui no chat também, de lembrar do Dinet, que já... Falar que no chat estão discutindo o Dinet. A Nina e o Tião colocaram aqui que o Dinet pode ter mismatch. E o Pablo, principalmente a criança com mismatch T2 flare não é seguro. Perfeito, para adultos obrigado, a gente pessoal. leva mais em consideração mesmo, né? Os artigos em crianças têm mostrado que não é toda aquela especificidade toda. Perfeito. Obrigado, gente. Você tem alguma imagem do mismatch no Dinet, Danilo? Eu não. Não sei se o Tião e a Nina têm. Ela podia deixar depois no Zap? Eles participam do Zap? O Tião, sim. Então, ele podia deixar depois no Zap a imagem do Dinet com o mismatch. Mas eu vi um artigo de ganglioma com os mismatch. A gente tem oligodendro com mismatch, né? Que teoricamente Exatamente. Assustador, né? era Acho que saiu ano passado esse artigo, não saiu, Danilo? sim. Esse daqui é 2018, Gabriel. Aquele do 2018? primeiro. Isso. Poderia também deixar, Mas, né? Eles podem compartilhar a imagem depois, que é o Thiago. Eles podem compartilhar a imagem depois que terminar a aula, se eles tiverem no computador deles. A gente consegue ver. Perfeito. O Danilo. Oi. Tudo bem? É o Oreste que está falando. Oi, professor. Tranquilo? Prazerão falar com o senhor. Quando você está analisando o mismatch, a impressão que dá é que é muito mais difícil de você identificar isso do que se você vê o tumor, vê o meningioma, vê alguma coisa assim mais... Quando você fala em que você está analisando o mismatch, você também leva em consideração a curva de decaimento da imagem, aquelas imagens que aparecem tão matemáticas, né, na perfusão, essas coisas assim. Você também usa isso ou você está se baseando única e exclusivamente na imagem? Não, professor, eu acho que o conceito é olhar o todo. A gente não pode, assim, se apegar a um sinal radiológico e jurar que aquilo é um diagnóstico. Até porque a gente vê tumores de novo, né? Então, acho que é olhar todo o exame. Se, por exemplo, você tiver uma parte com mismatch, porém outra parte com comportamento mais agressivo, igual a gente vê, já levantar a bola de ser uma área com degeneração, eu acho que é todo o exame, professor. Tá.
Esse exemplo aqui é de um homem de 35 anos com cefaleia, mostrando essa lesão intraaxial com aspecto infiltrativo frontal à esquerda. Avaliando a matriz tumoral, observam que ele não tinha restrição à difusão, não realçava ao meio de contraste, então tratava-se também de um astrocitoma difuso, um astrocitoma EDH mutado, e eu coloquei para lembrar que nem todo astrocitoma tem o sinal do mismatch, ele é encontrado em aí 10 a 20% dos casos. As medidas, atualmente a gente dá nos 3 eixos, mas isso aí varia muito do radiologista, e tumores infiltrativos muitas vezes são difíceis de mensurar. E uma informação que às vezes nos ajuda é avaliar a periferia do tumor. Esse exemplo, uma lesão sólida centrada na goteira olfatória, com o sinal da rima licórica, vaso interposto entre a lesão e o parênquima. Então, tratava-se de uma lesão extraaxial, e essa área de hipersinal na substância branca adjacente, uma área de edema. Tumores que nós consideramos infiltrativos na possibilidade de um tumor glial, como esse que nós vimos, sempre lembrar que essa área de hipersinal adjacente, ela pode corresponder tanto a edema quanto a infiltração tumoral. Então, a gente coloca habitualmente essas duas hipóteses no laudo. Observe esse caso. Um homem de 35 anos, uma lesão uma lesão intraaxial, frontal parassagital à direita, de aspecto infiltrativo, com um componente cístico ou necrótico aqui de permeio. Observe que essa lesão, ela estende toda essa área. Na sequência de difusão, ela tinha uma restrição à difusão. Observa no mapa ADC, tinha um alto sinal na difusão, o ADC um pouco baixo, nessa margem lateral e anterior da lesão. Então, pode ter um componente com maior celularidade nessa região do tumor, e a lesão realçava principalmente essa região mais lateral. Esse caso era um caso de um astrocitoma anaplásico. Essa outra imagem é uma mulher de 62 anos, mostrando uma lesão intraaxial no polo temporal esquerdo, com essa área de hipersinal periférica. Essa lesão não apresentava produto de degradação da hemoglobina, calcificação, e um realce heterogêneo, predominantemente periférico, ao meio de contraste. Os dois diagnósticos diferenciais principais aqui seriam um tumor agressivo, um glioblastoma multiforme. Então, essa área de hipersinal periférica pode ser edema ou infiltração, ou uma metástase. Lembrar que as metástases, em até 40% das vezes, são únicas no sistema nervoso central. Nesse caso, era uma metástase de adenocarcinoma. E aí você me pergunta, Danilo, como eu posso pensar nesse segundo caso, num astrocitoma anaplásico? Nesse primeiro caso, pode me ajudar a avaliar que é uma metástase de adenocarcinoma. É justamente isso que eu falei para vocês, avaliar com bastante critério a periferia do tumor. Tem 2 artigos, esses artigos são antigos, que eles colocam comparando o GBM e metástase. E o GBM ele coloca que o edema do GBM, ele, por ser um edema mais infiltrativo, ter componente de infiltração tumoral, habitualmente ele pode restringir a difusão. Esse aspecto nem sempre é fácil da gente ver, mas eu acho que vale muito procurar esse achado. E a periferia do tumor, na área onde não realça, avaliar se tem alguma infiltração do córtex cerebral. Então, no componente não realçante do tumor, se o córtex estiver infiltrado, isso sugere ser um tumor infiltrativo, um glioma.
tá? Na área não realçante, porque nós esperamos que uma metástase não faça um edema infiltrativo. Então, em termos práticos, você apaga o componente lesional e tenta investigar de forma criteriosa a periferia do tumor. Por exemplo, aqui me chamou um pouco a atenção essa área de alteração de sinal em flare. Observa que aparece que ela tem um componente, uma difusão um pouco superior do restante. Então pode ser um edema mais infiltrativo. Além disso, essa região do córtex cerebral, na sequência T2 a gente conseguia ver melhor, ele parecia estar um pouco mais infiltrado. Então a gente não espera que metástase faça um padrão de edema mais infiltrativo. Então, nesse caso, sugeriria muito um astrocitoma anaplásico. A ausência desses sinais não exclui a possibilidade de um glioma. Isso é muito importante lembrar. Ficou claro esse conceito, Gabriel, pessoal? Para mim ficou super claro, mais um adendo muito interessante para análise de imagem. Como a gente aprende com vocês, viu, Danilo? Acrescenta muito. Assim, sempre usar de forma criteriosa. As sequências de pós-processamento têm ajudado na avaliação da área de edema, se o edema é mais infiltrativo ou não, mas as sequências convencionais podem ajudar de certa forma. O efeito expansivo do tumor seria o outro step que a gente olha, então, avaliar com muito cuidado a presença de herniações, né? Nesse caso, o tumor apresentava uma herniação subfalcina, como nesse outro exemplo, a compressão, a presença das diferentes herniações do efeito expansivo do tumor, se tem hidrocefalia, se tem sinal de transsudação licórica, as consequências desse tumor no sistema nervoso central. Isso aí tem que ser olhado com muito cuidado. E outras relações do tumor. Esse tópico, muitas vezes, a gente esquece um pouco, mas talvez a informação que os neurocirurgiões gostariam que a gente desse no laudo. Então, por exemplo, essa lesão extraaxial com rima licórica, falar da relação dela com o seio sagital superior, então esses meningiomas parasagitais, não esquecer de avaliar o seio sagital superior, se ele está pérvio ou não, aqui mostrando a relação do tumor com as artérias cerebrais anteriores. Nesse outro caso, uma sequência pós-contraste mostrando a erosão da calota craniana frontal. Nesse caso, um macroadenoma envolvendo aqui cerca de 50% da circunferência das artérias carótidas internas e comprimindo o quiasma óptico hipotálamo. Então, essas outras relações do tumor, principalmente com o sistema ventricular, com a calota craniana e com o vaso, lembrar de olhar com muito cuidado. Nesse exemplo, um paciente de 47 anos, feminino, desmaio seguido de vômitos. Uma lesão intraaxial, temporal à direita, de aspecto infiltrativo. Na sequência de SWI mostrava áreas de hipossinal que podem corresponder à calcificação ou produtos de degradação da hemoglobina. A difusão não apresentava áreas de difusão restrita e no pós-contraste não apresentava realce ao meio de contraste. E o que chamou bastante a atenção nesse tumor foi que, observem a escama temporal esquerda e a direita. Observa como nesse lado aqui ela está bastante afilada. Então isso sugere um tumor de crescimento bastante lento. Esse caso era de um oligodendroglioma grau 2. Essas áreas de hipossinal eram calcificações. Então, sempre olhar com bastante cuidado as relações do tumor e essa parte, osso, vasos, seja o seio ou
ou artérias, e o sistema ventricular. Aqui, para finalizar, para encerrar, só para a gente revisar todos esses conceitos. Então, primeiro ponto, determinar se a lesão é intra ou extraaxial, usando aqueles sinais definitivos de lesão extraaxial. Nesse caso, não tem muita dúvida, né? Uma lesão periventricular, frontoparietal à esquerda. A matriz tumoral, a gente já falou da localização. Então, o aspecto, essa lesão, a gente não consegue definir muito bem as margens da lesão, então tem um aspecto infiltrativo, e esse aspecto infiltrativo, ela delimita algumas áreas de maior sinal na sequência T2, então delimita áreas de necrose, então aspecto infiltrativo delimitando áreas de necrose. A sequência, para avaliar a matriz tumoral, então a gente vai usar a difusão. A difusão tinha áreas de difusão restrita, então com maior celularidade, áreas com baixo sinal na sequência T2, podendo corresponder a produtos de degradação da hemoglobina, e um realce bastante heterogêneo ao meio de contraste. Outras relações do tumor, ele comprimia o sistema ventricular, ele invadia aqui o septo pelúcido, que está um pouco espesso e com impregnação ao meio de contraste, então tratava-se de um glioblastoma multiforme. Não vou colocar a descrição, que eu vou cansar vocês, tá bom? E só encerrando, eu gostaria de fazer o convite para a nossa reunião da Neurotime, que tem acontecido às quartas-feiras, às 2h. Todos esses casos que eu trouxe hoje são dessa reunião. Tem sido bem legal, a Nina tem participado, o Pablo, o Tião. Eu acho que a gente tem conseguido fazer a reunião bem legal, então eu faço o convite aí para visitar também o Instagram da Neurotime. Eu vou deixar o convite aqui no chat, tá bom? Obrigado, gente. Danilo, parabéns pela aula. Eu tenho certeza que se tivesse o aspecto do Zoom de aplaudir, você estaria sendo muito aplaudido agora. Muito obrigado por trazer todo esse conhecimento da forma que você consegue sintetizar esse assunto. Foi fantástico. A gente fica impressionado como os neuroradiologistas conseguem realmente trazer uma aula espetacular, por exemplo, só utilizando ressonância habitual, né? Imagina agora o quanto a gente pode trazer de informação utilizando ressonância com janelas avançadas. Danilo, eu queria aproveitar a oportunidade que você está aqui com a gente. Eu posso te fazer algumas perguntas? Eu até selecionei aqui aproximadamente 5 perguntas que, ao longo da aula, não quis te interromper. Eu acho que são perguntas bem interessantes, considerando o aspecto habitual das imagens. Primeiro, você acha que existe alguma indicação em neuro-oncologia precisa que faça o clínico ou o cirurgião pensar em pedir uma ressonância 3 Tesla ao invés de 1,5 Tesla? No contexto de tumor? Isso. Poxa, que eu lembre não, viu? Que a 3 telas vai trazer muito mais informações no contexto de tumor, né? No contexto de tumor. E isso eu aproveito até fazer um adendo para a próxima pergunta. Na neurologia, a gente é um pouco treinado para pensar sempre em lesões pseudotumorais, inflamatórias e entrar no espectro das doenças desmielinizantes. Você acha que na ressonância básica, que é o que comumente a gente acaba recebendo frente a essas hipóteses diagnósticas inicialmente, quais seriam os aspectos da imagem que poderia nos ajudar nessa diferenciação? Além, obviamente, não falando a parte de história clínica, que na parte desmielinizante é essencial, inflamatória também, outros exames sanguíneos e tudo mais. Mas na imagem, o que você acha que é importante a gente observar para diferenciar uma lesão pseudotumoral de uma lesão de um tumor primário do sistema nervoso central? Então, a lesão pseudotumoral desmielinizante, ela atualmente tem um alto sinal em T2 e flare, um sinal intermediário para baixo na sequência T1. Ela não tem produtos de degradação da hemoglobina, calcificação. A sequência de difusão, se tiver uma difusão restrita, é no que a gente chama na borda de ataque, na periferia da lesão. E o padrão de impregnação muitas vezes ajuda muito, que é aquele padrão de impregnação anelar incompleto.
tá? Uma dica importante que algumas vezes nos ajuda é no diagnóstico diferencial com linfoma olhar a tomografia. A tomografia do linfoma é mais hiperdensa e da lesão pseudotumoral desmielinizante é hipodensa. Então, acho que é principalmente essa restrição à difusão quando existe o padrão de impregnação na borda de ataque da lesão, ou na periferia da lesão. Muito legal. Danilo, deixa eu te perguntar outra coisa. Eu gostei muito daquela imagem que você colocou para a sagital. E ela me fez pensar numa pergunta interessante. Na neuro-oncologia clínica, a gente sabe que ter um tumor intracraniano, independente da histologia, mas principalmente os glioblastomas, que são os mais investigados nesse contexto, eles têm uma alta taxa de formação trombótica periférica, no caso um tromboembolismo venoso, seja profundo em membros inferiores, sejam trombos que têm já a migração pulmonar, fazendo um tapping nas suas diversas características. E é interessante que, pelo menos na minha breve prática em neuro-oncologia, eu ainda não vi, além de um caso somente, uma TVC. E o quão frequente é para vocês observarem essas lesões, sejam parasagitais ou que acometem os seios venosos profundos, e procurar por formações trombóticas? Eu tive somente uma paciente, que é, por sinal da escola, que teve um oligodendroglioma frontal, era uma paciente do Celso, inclusive, e ela tinha, além da formação tumoral 1 óligo 2, ela tinha uma TVC. E essa TVC foi resolvida no pós-operatório. Ela usou xarelto por um tempo. Rapidamente a gente viu esse TVC resolvido. Você acha que... eu acho que até fica aquela pergunta, será que era mais uma questão mecânica de dificuldade do fluxo venoso naquela região, ou uma compressão tumoral, ou uma mistura de tudo isso somado a fatores de liberação de... Realmente vários fatores que o tumor libera que aumentam a formação trombótica. Mas é engraçado, a gente não vê tanto realmente no seio venoso, nos seios venosos, a gente não vê tanta formação trombótica na clínica diária. Você tem visto alguma coisa assim nas imagens? Não é comum, viu, Gabriel? Concordo com você. Um dado interessante, né? A avaliação do seio mesmo, a gente olha muito nesses meningiomas parasagitais, né? Que aí é mandatório. Mas tumores intraaxiais, por exemplo, esses tumores mais periféricos, não é comum a gente ver trombose realmente. Perfeito. E uma última pergunta, Danilo. Como é que você avalia o cálcio, a calcificação na pineal para ajudar no diagnóstico diferencial das lesões do recesso posterior do terceiro ventrículo? Tem algum aspecto interessante nisso que te facilita a vida? A calcificação de pineal, ela ajuda muito nos tumores da pineal. São aqueles tumores menores, quando é restrito à pineal. Tumores primários da pineal tendem a, o que a gente chama, explodir a calcificação, né? A calcificação, ela fica mais periférica. E tumores como germinoma, geralmente eles envolvem a calcificação. Mas, Gabriel, quando o tumor é grande, ele não ajuda muito. Quando o tumor é pequeno, que a gente não tem muita dúvida que ele está restrito à cisterna quadrigeminal, a cisterna da pineal, ele ajuda. Perfeito, obrigado. Mais alguém tem alguma pergunta? Depois disso tudo, eu até vou mostrar uma imagem de um mismatch da 2-FLAIR e um DNET, que a Nina enviou no grupo, e eu fiz um slide rapidinho para mostrar. Gabriel? Gabriel? Oi. Ô, Nina, se você quiser mostrar, pode mostrar aí, viu? Fique à vontade. Eu vou aproveitar depois que a Nina vai mostrar o mismatch, para mostrar um outro mismatch do DNET, que é na difusão. Difusão Perfeito. No B1000 e o ADC. Ô, Tião, te agradeço muito. Danilo, até... Eu vou parar o compartilhamento aqui. Parabéns, viu, Danilo? Obrigado, professor. É um prazer estar aqui com vocês. Grande prazer. Tião, Danilo, essa é a imagem que vocês enviaram. Vocês querem comentar? Essa acho que foi a Nina. Por acaso era a mesma imagem que eu ia mostrar, mas junto com o T2 e o ADC também. Mas eu vou esperar primeiro a Nina falar para ela depois a imagem.
Não? Posso falar, então? Por favor, Tião, fica à vontade. Porque assim, qual é o lance? Qual é o problema? O mismatch, eu até joguei aqui no Google Tradutor. Mismatch é uma palavra que só quer dizer incompatibilidade, certo? Só isso. O que acontece? Se o flare é uma sequência ponderada em T2, por que que o sinal ficou diferente se ela é T2? Por que que ficou diferente do T2 puro e no flare? O flare, você faz é ponderado em T2, mas você faz uma inversão que é para poder suprimir o sinal da água. Isso é básico para o raciocínio. Então, por isso que o líquor ficou preto. Então, se a gente pegar uma lesão que ela é muito hidratada, ela obviamente ela pode perder sinal, porque ela tem muita água. Ela pode hidratar. Isso não é porque é o astrocitoma, porque é um dinete, é porque ela tem muita água, ela vai suprimir. Então, na verdade, aquele raciocínio todo para separar se é um astrocitoma difuso ou se é um oligodendroglioma, eu já tenho que olhar a imagem e achar que é um astrocitoma, porque isso é uma probabilidade condicional. Uma vez que eu acho que é um glioma, aí, se ele for, eu achar que se ele é um glioma e ele tiver o mismatch, aí ele seria um astrocitoma o antigo protoplasmático, que a matriz dele é com muito microcisto e tem muita água, então ele perde sinal. Mas eu já tenho que achar. Esse exemplo que está aí na tela, se fosse um paciente, aí eu vou olhar a clínica dele é um paciente que tem convulsões, então, deve ser um tumor neuroglial. Se eu estou achando que é um tumor neuroglial, a minha probabilidade condicional acabou. Eu não posso mais fazer um raciocínio se é um astro ou um óligo. Agora eu tenho que fazer o raciocínio. Eu acho que é um neuroglial. Tem mismatch, é o DNET. Mas eu não estou mais raciocínio. Por quê? Se fosse um ganglioma, não vai dar. Se forem ver a imagem que o Danilo colocou, o cistinho lá do DNET e do ganglioma, o cisto ficou branco, e no DNET ficou branco e preto. Podem voltar na imagem e verificar. E tem outra coisa também, uma coisa interessante, e no tumor, aquele tumor multinodular vacuolar também, ele não vai dar um mismatchzinho nos cistinhos dele, no do DNET vai. E tem outra coisa também, que dá para diferenciar o DNET do multinodular vacuolar é comparando o B1000 com o ADC. Aí eu tenho uma figura aqui, eu não sei se eu consigo, como é que eu faço para pôr na tela aqui. Só compartilhar, Tião, já tirei o meu compartilhamento. Fica à vontade. Eita, como é que eu faço isso Fica aqui? na parte de baixo do Zoom, você pode compartilhar a tela. E você seleciona exatamente a tela do PowerPoint ou do arquivo que você quer mostrar. Eu pus Start Vídeo... E agora? Tem a opção compartilhar Tião, a você tela? não penteou o cabelo, hein, Tião? Tá penteado, eu penteei sim, penteei. Eu coloquei roupa de festa para vir na aula do Danilo e você não penteou o cabelo. Doutor Este, eu troquei a camisa no início da aula, eu fui lá, eu vi que estava todo mundo bonito, eu fui ali trocar. Aí eu dei uma escovada. Então, onde que é que compartilha a tela? Desculpa, eu não consigo achar aqui. Tem o share screen aí, Tião, tá, share no screen. meio da tela, inferior aí. Tá, beleza. Share. E não deu certo. Deu. Mas vocês estão vendo aqui, aqui no caso é aquele dinetzinho, ó, mesma figura, Sim. ó. Vocês estão vendo? Ó, no T2, sim. Em cima é um multinodular vacuolar, certo? Então, ó, olha como o multinodular vacuolar é branco no T2, branco no flare. O DNET, ele é muito hidratado, ou alguma particularidade do líquido dele é parecido com o do líquor. Então, suprime um pouco, DNET. Agora, olha aqui, isso aqui que é legal, porque Tião, isso aqui é uma consegue apertar no tela inteira? Só pra gente ver. Aqui tem um negócio porque isso aqui é inteira ali. Não, é porque essa aqui é uma imagem... Como é que faz isso aqui, tela inteira? Ali em cima essa tem aqui é uma imagem do clicar. Paintbrush, eu não consigo, não sei como é que eu faço. Não, é que você consegue deixar a tela do Paint em tudo. Tem um negócio aqui, ó, sobe. A tela inteira, beleza. Isso aí. Pronto. Ficou bom. Não sei se ficou melhor. Ficou tá pior. Ótimo, dá para enxergar da mesma forma. Tá. Tem certeza? Eu estou achando tudo pequeno aqui. Mas olha só. Clica e aumenta ela. Toca nela. Eu vou dar um zoom nela. Ó, peraí. Eu vou parar de compartilhar, vou compartilhar na tela maior aqui. Peraí. Share screen. Que o mais legal é esse outro.
Você podia deixar aquele do tela inteira e aumentar, é um slide, você aumentar a imagem. Puxar Acho que o você canto. compartilhou isso. Pior que eu tive... Ficou bom assim? Ficou melhor, Ficou não? bom, Tião? Tá bom aí, cara. Ficou ótimo. Bom, Eu joguei numa tela maior, acho que eu consigo exibir maior, ampliar. Ficou bom assim? Ficou bom. ótimo. Ótimo. Ó, aqui que é mais legal, ó, porque aqui é o B1000, ó, o B1000 e o ADC. O B1000 e o ADC. Se vocês forem ver, nenhum dos dois restringe, porque tá branco no ADC, ó, branco, 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 branco. Mas o DINET, no B1000 ele é preto, ó, e o tumor multinodular vacuolar é branco. Aí vão dar um nome para isso de... Não precisa dar nome. Mismatch, B1000, ADC. Não precisa, é só não precisa ficar... Ficam dando nomes radiológicos que aí, às vezes, quando é outra lesão, querem mudar o nome, mas é a mesma coisa, entendeu? Então, o que acontece aqui? Ó? Isso aqui também é legal, também, ó. Certo? Então, uma coisa que diferencia o DINET, além de ter o mismatch do T2 e do FLAIR, ó, e o multinodular vacuolar não, o ganglioglioma também não. E tem essa diferença entre o B1000 e o ADC, que no multinodular vacuolar fica igual e no DINET não. Certo? Era isso. Bem interessante. Não conhecia essa diferença, Tião. Interessante. Mas o principal do raciocínio do mismatch é aquilo. Eu olhei, eu laudei um dia desse, mas eu já achava que era um astrocitoma. Se eu já acho que é um glioma, ele é um glioma, tem várias características de glioma. Então aí eu posso aplicar aquela, é um astrocitoma ou um oligodendroglioma? Como ele tinha o mismatch, ele tem muito hidratado, deve ser um astroprotoplasmático. Mas eu não posso aplicar para qualquer coisa, porque senão o líquor vai ser exagerando, um astrocitoma, porque altera o sinal, né? Não tem a probabilidade, é uma probabilidade condicional. Sendo um glioma, se ele tiver, ele é um astrocitoma, se não, ele é um oligodendro. Aí vale, mas é uma probabilidade condicionada a isso. Se for um tumor neuroglial, é um DINET ou não. É isso. Quer dizer, o que você está querendo dizer, Tião, é que para você fazer análise usando o conceito do mismatch, você precisa ter um ponto de partida. Isso. Você tem que fazer um diagnóstico primeiro e depois vai atrás para ver se tem mais alguma coisa além daquilo que você está fazendo, né? Uma presunção. Esse DINET aí poderia ser fácil errar, né? Uhum. Mas aí, talvez olhando a clínica, está no lobo temporal. A gente tem um DINET que tá lá no hipotálamo, entrando no terceiro ventrículo, que esse todo mundo, né, ia apostar no astro, né? Mas só que é isso. Aquela foto que o Danilo colocou daquele tumor frontal que está infiltrando o córtex, aí está infiltrando a substância, é um tumor infiltrativo. Aí vai batendo outras características. Aí tem uma cara de astrocitoma difuso. Aí, beleza, mas podia ser um óligo. Não é porque ele está hidratado, né? É mais ou menos isso. Mas eu nunca aplicar de qualquer forma, já tem que ter porque aquilo lá só vale se for glioma, né? Não vale se não for glioma, né? Você está dizendo, então, que o astrocitoma ele seria mais hidratado do o que... protoplasmático. Aquilo lá é o antigo protoplasmático, né? Que tiraram, né? Que é de onde veio o mismatch. Aquele astrocitoma especificamente, provavelmente, se fosse fazer a lâmina lá, era o que deu o mismatch, era o antigo protoplasmático, que a matriz dele é muito microcística. Alguém da patologia talvez explique melhor. Que é uma coisa que o protoplasmático ele foi desconsiderado na atual revisão da classificação. Porque o aspecto microcístico da histologia do astrocitoma já é o habitual do astrocitoma grau 2 mesmo. É um aspecto microcístico, porém um pouquinho mais microcístico. Agora a gente não considera realmente mais esse astrocitoma. Isso, exatamente. Ele não nem entra o fibrilar, nem o protoplasmático. Isso. Aí eu não ponho isso no laudo, mas eu já sei que ele é um astrocitoma que antigamente iam chamar de protoplasmático.
Exato. Mas aí vai como astrocitoma. Laudo, eu coloquei lá que para mim é um astrocitoma difuso. X, entendeu? Mas ele era o antigo, que não uso mais. Aí eu não uso no laudo. É um astrocitoma mais hidratado, né? Perfeito. Você acha que ele tem a ver com o tipo de astrócito? Porque os astrócitos mais periféricos, eles têm uma característica diferente dos astrócitos que é de mais profundos, né? De transmissão que ajuda o neurônio a ir até o córtex. Você acha que pode ser isso? A diferença no tipo de astrócito? Ele mais cortical e ramificado, ou aquele astrócito mais profundo, que tem uma característica diferente? Doutora Sueli, assim, eu não sei responder. A parte celular tem que ter mais água em algum momento, tem que ter alguma coisa que explique ele ter mais água. Por isso que ele vai suprimir sinal no flare, né? Não sei se isso é totalmente compreendido, Sueli. Eu acho que o achado até mesmo do mismatch D2 flare foi alguma coisa que averiguaram no TCGA, as primeiras evidências. Eles foram atrás desse dado depois que foram buscando mais explicação. Mas eu acho que essa pergunta sua não está totalmente compreendida ainda, mas eu acho que faz sentido. Porque existiam astrócitos diferentes com funções diferentes. Exatamente. O que teria o sinal de água ou alguma coisa assim, ele estaria mais relacionado a esse tipo de mismatch, né? Seria interessante investigar. Olha aí, Gabriel. Não me arranja mais problema, Sueli. Que marcadores tem esses... Na verdade, eu falei água, mas é o líquor, né? Porque, por exemplo, se o líquor já for diferente um pouco mais do líquor normal, ele já não suprime. Se eu der alguém cheirar oxigênio aqui, o líquor fica mais oxigenado, aí já não tem a mesma propriedade físico-química e o tempo daria para inverter, mas aí teria que achar o tempo para inverter o sinal daquele novo líquor, né? Do líquor. Teria mais água no intestino, extracelular no intestino. Ele fica com alguma propriedade físico-química parecida com o do líquor, para ele inverter para inverter no mesmo tempo, que é um tempo que eu tenho que aplicar um pulso para poder inverter. Aí nas características histológicas, ele pode ter mais canais, né? De troca de água. Alguma coisa que torna ele o meio extracelular lá ou intracelular com propriedades físico-químicas parecidas com o do líquor, né? Porque se o líquor deixar de ser líquor, se o líquor estiver infectado ou o líquor estiver só com mais oxigênio, já não vai funcionar o flare. Se eu estiver com FO2 aqui o meu Covid aqui, com uma máscara de O2, já era, o líquor vai ficar branco, né? Eu não tenho Covid, tá? Eu fiz só um exemplo, tá? Então muda. Um feedback para vocês. Eu fiz uma enquete no começo e teve já 100% de votação e eu fiquei bem impressionado e contente. Eu perguntei, na verdade, se a pessoa foi treinada na residência para identificar tumores primários do sistema nervoso central. E 58% disseram que foram treinados, mais do que a metade, porém 42% disseram que não foram treinados. Você teria que fazer uma correlação aí com a idade média. Exatamente. Aí vamos complicar muito, mas eu ainda acho que realmente, por isso a importância dessa aula. Agradeço novamente o Danilo. 40% alta. Exatamente. Bom, alguém tem alguma pergunta para o Danilo ou dos outros participantes? Não tenham vergonha de perguntar. A ideia dessa aula é ser dinâmica. A gente é muito tranquilo, muito aberto, gostamos de discutir. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu não tenho pergunta. Bom dia a todo mundo. Parabéns, Danilo, pela aula. Tá? Olha, doutor Emanuel, como é que vai você, doutor Emanuel? Tudo bem? Espero que esteja todo mundo bem com saúde também, né? Isso que é todo mundo bem com saúde, graças a Deus. Prazer em conversar com a sua pessoa. Igualmente, doutor Orestes. Danilo, a gente queria... Na verdade, a gente não sabe até quando vai essa pandemia, e mesmo que volte, eu não sei quanto tempo vai demorar, não tem nada diretamente com a tua aula, mas porque eu queria recomeçar as nossas reuniões, Danilo. Eu queria perguntar para todo mundo que está presente qual seria o melhor horário para fazer isso virtualmente.